Que grata surpresa. Como é que você chegou aqui, rapaz? Rapaz, você sabe, eu acho que eu cheguei de paraquedas, viu? Sem dúvida. Porque muita gente não me viu, mas eu estava aí flutuando, chegando. Né? Você veio no teletransporte, né? Mas aquilo era do tempo do esporte. No tempo do Do esporte. do esporte. Lembra da... Lembro, né? opa. Como é que é assim, né? É. Para o alto, avante. Eu não consigo fazer isso aí. Eu falo, Que isso? O meu é meio torto, assim, Não, sabe? não tem problema. Dos vulcanos, né? Você não é do tempo do lobinho, assim? Não, lobinho é demais. Lobinho, você recebe. Mas aí, o que você me conta? Eu vim aqui me atualizar com você, Que é aqui isso? diretamente de Israel, né? Porque a gente fica longe dos É. assuntos, embora eu assista a Jovem Pan, a Oeste, não vejo, não consigo, não suporto a Globo. Mas, Zangão, eu vou voltar antes de Cristo e dizer que só sei que nada sei, sabe? Porque é tanta coisa que nós temos vivido, né? A gente não sabe se é falsa bandeira, teoria da conspiração, tudo armado. Eu acredito muito nos Simpsons, né? Como é que pode, né? Eu sempre digo o seguinte: nós temos a Bíblia, a Torá, o Corão, as profecias do Nostradamus. Parece que os caras eles ficam pensando qual é a profecia que nós vamos realizar, né? É bem assim. Então, não, vamos fazer o seguinte: vamos derrubar as torres gêmeas, ou vamos uma epidemia, ou É um centro de informações que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Mas que estão sendo reusadas, de uma certa forma. Sim, não, na verdade... Recicladas, eu diria. As escrituras, vamos dizer assim, elas têm frases ali que podem ser utilizadas ao bel prazer. Tanto para cobrar um dízimo, como uma praga, como, enfim, o que se quiser está ali. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, então qual é? O capítulo tal, versículo tal, pronto. Porque vai para a esquerda, vai para a direita, o bem, o mal. Quando as gêmeas foram derrubadas, né? Sim, havia uma interpretação rabínica disso tudo, inclusive, também? de acordo com a Torá. Caramba! Então quer dizer que o Nostradamus ele clonou Pode ser. a história? Mas o Nostradamus não era judeu? Era o Conde de Notre Dame, né? Inclusive dizem até que ele não era uma única pessoa, porque era nós te damos, mostra damos, né? Nós te damos. Então quer dizer, era uma espécie de uma seita, uma coisa assim meia, como é que eu vou dizer, sem querer ofender, uma seita secreta, né? Meio Illuminati, meio maçônica até, né? Mas fala de lá, rapaz, fala das coisas boas, vamos esquecer as coisas ruins. Mas olha, Israel, né? Israel é um grande país, grandes tecnologias, né? Nossa, desde a invenção da penicilina, da aspirina, grandes avanços científicos, né? Grandes curas, grandes medicinas, né? E quando você tem órgãos que ficam tentando boicotar Israel. Não, se Israel tirar só os seus prêmios Nobel da história, o mundo vai voltar praticamente à Idade Média, se não à Idade da Pedra, né? Porque os grandes sábios, mesmo, você vê o Einstein, enfim, só para... Sabe o que acontece, Ademir? Tem uma coisa muito séria acontecendo no mundo, e no Brasil começou a ficar forte, que é o antissemitismo. Né? Mas esse pessoal do antissemitismo devia pegar o celular e jogar fora. Claro, porque o chip que está lá dentro sem dúvida, feito em Israel. Sem dúvida. Né? Não, isso para começar, né? Para começar, né? Então, praticamente todas as tecnologias de medicina, sabe, estão sendo usadas, desde as vacinas, curas de doenças, de câncer, de diagnósticos, né? Aí os caras ficam, então para de usar a medicina. Para de usar tudo que é fabricado lá, né? Seja conciso, né? Com as suas próprias ideologias. Você vai perseguir, vai ficar com antissemitismo, então deixa de usar tudo aquilo que está ligado ao povo judeu. O que é mais desagradável é que tem gente que se acha e defende o lado que, na verdade, Deus não existe. Você sabe o que é certo e o que é errado? Sabe? Então é o seguinte, se você sabe o que é certo e o que é errado, Deus existe. Aí uma pessoa tem uma certa ideologia de gênero que acha que não, e vamos combater. Só que quem você está defendendo combate a sua ideologia, a sua forma de ser, a sua liberdade. Você vê, não tem o Gay Parade na Rússia, na Coreia do Norte, na China, não tem
no Irã. Mas Israel está lá, totalmente liberado, né? Israel, eu acho que é o último bastião Da da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Você lá fala o que você quiser contra o Benjamin Netanyahu, você fala contra a esquerda, contra a direita, você faz protestos, vai tomar porrada da polícia, sim, mas não vai ficar 18 anos na prisão, porque escreveu com batom, sabe, escreveu, perdeu uma neta. Né? Aliás, eu acho que um juiz que se preze jamais falaria uma sentença dessa, e um juiz que se preze jamais faria aquele sinal que fez com a mão do senhor Alexandre de Moraes. Né? Então, quer dizer, você vê para onde nós estamos indo. Né? Não, e fora isso, uma coisa que os irmãos palestinos vão trabalhar em Israel. Temos políticos árabes dentro da Câmara do Knesset. Então, você tem uma diversidade respeitosa. Você tem o cara que é dono do mercado, que ele é muçulmano. É muçulmano. Você tem muçulmanos no exército de Israel. Não, você tem... você tem mulheres pilotos de avião. Não, e outra coisa, tem o mercadinho lá que é do cristão. E as feministas, quando aconteceu aquele desastre, sabe, no 7 de outubro, ficaram quietinhas. As feministas. Então são as feministas do iPhone, as feministas do caviar, de Paris, de Miami, os esquerdistas aqui do caviar, do iPhone, entendeu? Que vão passear lá comprar eletrônicas, exatamente. Vão fazer plástica nos Estados Unidos, não é isso? E provavelmente um médico judeu, sabe? Não, e o capitalismo, ele dá a liberdade de você nascer lavrador e se tornar um cientista, se tornar um médico, se tornar, enfim, um professor, um engenheiro, o que quer que você queira ser. Já no tal socialismo de iPhone, né? Ou no comunismo mesmo, ele não te dá essa chance. E uma coisa que eu não entendo, por que o nazismo é proibido no mundo e o comunismo não? Países da Europa que passaram pelo comunismo proibiram o comunismo. Aí nós vamos, sem querer jogar pedra, né, no telhado dos outros, mas o nazismo matou 6 milhões de cristãos, ou 6 milhões de judeus, e é proibido. O comunismo matou mais de 20 milhões de cristãos e não é proibido. E engraçado também... Socialismo, né? O Stalin, né? Stalin foi um matador, né? Um sanguinário. E o Mao Zedong também, né? Quem mais matou no mundo, se você pegar aquela estatística, foram os chineses, a União Soviética, e depois você tem os outros que vieram, que vem a ser aí o Vietnã, e que vem a ser outros países nesse sentido. Sabe o que acontece? Começou uma normalização. Porque quando a gente pega essas comparações do Stalin, que mataram os russos, a União Soviética matou muita gente, parece que 6 milhões não é nada. É verdade. Você entendeu? Então você fala, 1 bilhão de pessoas foram mortas, mas o que é 6 milhões nesse 1 bilhão? Sim, mas aí é que naquela jornalista, a Eliane, como é que chama? Canhotede? A Canhotede? É uma mortinha aqui, uma mortinha ali. Mas ela não fala o porquê de uma mortinha aqui, uma mortinha ali. Não, mas se você for analisar nesse ponto, por que a China mais matou? Porque naquela que era uma jornada cultural, tal, parece que mataram 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas. Não é nada, 70 milhões. São 8 bilhões, né? É muito triste. Mas vamos melhorar, porque parece que... Eu vou puxar mais isso, até peço perdão que eu não estou deixando escapar essa linha. É que a questão da normalização aqui no Brasil, inclusive, começou com aquela coisa de dizer que o Bolsonaro é genocida. Se o Bolsonaro errou ou não errou, é outra história. Mas disparar genocida... genocídio é outra coisa. É outra coisa, é uma morte que você intencionou fazer, uma limpeza étnica, né? Como foi com o povo judeu, com o povo armênio, foi um genocídio. O Holodomor de fome. O Holodomor na Ucrânia, né? Na Ucrânia. O Stalin cercou ali para não entrar comida, os caras estavam morrendo de fome. E na Coreia do Norte isso acontece também. É sorteada numa família uma pessoa que vai morrer para servir de sopa. Exatamente. É incrível, né? Agora, então, sabe, essa normalização da palavra genocídio, sabe? Então o Holocausto perdeu a função da palavra, sabe? O significado, o Mas genocídio. tudo isso parece, na verdade,
que é tudo orquestrado, no sentido de sensibilização, do controle social. Já se falou das cidades de 15 minutos, você ouviu falar disso, das cidades de 15 minutos, que você vai ter 15 minutos para ir na padaria e voltar, ou ir na farmácia e voltar, ou no médico e voltar. No controle, né? Isso. E o pior, os trânsitos, eu não estou falando do trânsito, os trânsitos de pessoas, de automóveis, enfim, tudo isso é programado para ser congestionado. Como, por exemplo, você sai de manhã, dormiu mal à noite, vai pegar 2, talvez 3 horas até para chegar no seu trabalho, vai trabalhar, come mali-mali, aquela boia fria, né? Aquela, enfim, gororoba, vai para casa mais 2, 3 horas. Quando você chega em casa, você vai assistir programas de televisão que falam de sequestro, assassinato, estupro, atropelamento, desgraças, né? É maremoto, é terremoto, é o vulcão, e, enfim, é a desensibilização. Matou a mulher matou o marido, matou a criança, envenenou o cachorro, o gato. São só coisas negativas. Você se entope daquilo, vai dormir mal, acorda mal, pega o trânsito de novo. Todos os semáforos são desincronizados. E qual é o seu destino? É ser uma pessoa má. Porque você é a única coisa que você leva. Você leva você não tem paz, a dissociação né, do que é mal, do que é ruim e do bom. Você perde a noção básica da sociedade entre a diferenciação do mal e do ruim. Né? Não, é a desensibilização. É aquilo que eu falei. Portanto, hoje em dia, os meios de comunicação estão voltados para isso. E o pior, são todos praticamente iguais. Raramente você tem uma noção do que é bom. Como você citou de Israel, você tem trocentas coisas boas que estão acontecendo. Animais que foram salvos, pessoas que foram salvas, resgates, reciclagens. Você tem tanta coisa assim que pode mostrar que o ser humano é bom, que a natureza é boa, mas não. O que é feito, inclusive, em relação a... tem os veganos, né, que são radicais, chegam até a ser xiitas nesse ponto. Agora, tem formas de você... Deus, quando colocou o homem na terra, falou que tudo que tivesse em volta era criado para o usufruto do homem. Agora, isso não te dá direito de estuprar um animal, escravizar o próprio semelhante, ou pior, né, fazer aí da natureza, como dizem do Harp, como dizem, né, que tudo é feito, até mesmo esses experimentos, para não cair o canal, né, os experimentos que são testados do tal de mRNA mensageiro, enfim. Agora, o mais engraçado disso tudo é que as pessoas que agem dessa maneira no controle social, todas já estão bilionárias, se não trilionárias, como é o caso do Fórum Econômico Mundial. O Klaus Schwab, quando veio ao Brasil, se encontrou com o Geraldo Alckmin e o Tarcísio Gomes de Freitas. Por que será que só esses dois no Brasil tiveram a honra de recebê-lo? Fora isso, ele saiu da presidência do Conselho do Fórum Econômico Mundial, da presidência do Fórum Econômico Mundial, para participar do Conselho. Tem mais de 80 anos. E esse pessoal, como tem lá nas pedras da Geórgia, né, de Guidestones, Geórgia, eles querem diminuir a população mundial. A troco de quê? Agora vamos mudar de assunto. Você já ouviu falar do planeta X, o Hercólogos? Ah, sim, tá. Vai passar aí agora, né? Deve passar. Não, tá se falando há muito tempo que está para passar, né? Tanto que no começo do século passado já se falava do nono planeta, até descaracterizaram Plutão, dizendo que Plutão não é planeta. Não, mas aí então, como se fala planeta X? Por que planeta X? Porque X em algarismo romano é 10. Então esse é o planeta 10. Ele está dizem que perto de Júpiter, está sendo escondido desde o início do século passado. O Vaticano tem seu próprio observatório que chama-se Lúcifer, né? Nome bonito para Observatório do Vaticano, Lúcifer, né? Então, a NASA, como é que eu vou dizer? As agências espaciais do Japão, da China, da Índia, da Europa, todos eles já viram, sabem onde está. Então parece que é um planeta gigantesco com 7 satélites que no infravermelho, na forma de se analisar, ele tem
sete luazinhas que vai deixando um rastro. E nós temos também a inversão dos polos magnéticos. E eu perguntaria por que tanto bunker sendo construído pelos donos do planeta? Por que tanto bunker? Eles sabem de alguma coisa que a população não sabe? Ou então nós vamos criar guerras, vamos criar epidemias, vamos criar doenças, vamos criar uma guerra entre todos nós, justamente para disfarçar o que está por vir. Porque se falar, olha, o Nibiru vai passar aqui, o Hercólogos vai passar aqui, sei lá, em 30 ou 33, já se falou em 26, já se fala tanto. É como o caso dos Maias, né, que era 2012, parece que agora já vem mais um novo ciclo, né, porque cada 12 anos. Né? Você acha que o fato do Elon Musk querer ir para Marte, tem alguma coisa a ver com isso? É só uma preservação da raça humana, mais uma possibilidade de preservação, no caso de um encontro fatal? Bom, eles têm aqui na Terra, isso que já se fala, aqueles aviões que não precisam aterrissar eternamente, né? Porque ficam na radiação solar, quer dizer, na energia solar, né? E não precisam aterrissar. Mas o Elon Musk deve saber muito mais do que nós, né? É quando se diz assim, o cara não sabia. Opa, acho que um cara em condição de poder não tem aí as suas informações, o M5, M6, a CIA, o próprio Mossad e por aí vai. E aí tem o SBI, tem aqui a Polícia Federal, que era o SNI, agora é a BIM. Esses caras sabem de tudo, é impossível falar, eu não sabia, eu não sabia. Mas isso não existe, né? Feito de caso pensado. Mas eu acho que, por mais que a gente saiba, desconfie, acredite ou não, nós somos ingênuos em relação ao governo. Nós somos totalmente ingênuos e desinformados. Né? Eles não deixam. E acho que também, de uma certa forma, até concordo. Porque o pânico que isso causaria. Você lembra do cometa Harley? Sim, as pessoas ajoelhadas, né? A gente pensava que era o fim do mundo. O Orson Welles, no rádio, que fez aquele programa da invasão dos marcianos, gente pulando do prédio, se matando. Então, tem muita coisa que realmente eles estão escondendo. Você sabe que tem um rabino, eu não me lembro agora o nome, peço perdão, que ele, do Cabala tal, ele falou assim que esses grandes rabinos têm como um terceiro olho, né? Sim, Isso vai lembrar do Zang Rampa, né? Tem aqui a terceira visão. A terceira visão, eu li. Mas os rabinos falam, que não é todo mundo que pode usar esse terceiro olho, porque entraria em pânico. Não era o Rabi de Lubavitch, não. O Rabi de Lubavitch. Talvez seja o Lubavitch. É do naipe, né? O Rabi de Lubavitch. Porque sabe, como é que fala? Quando você entra com tanta. Quando você. Quando você penetra, quando você fica sabendo das coisas. Quando você é exposto a tanta informação, certo, isso pode causar um choque que você como ser humano, não preparado, não teria. É como, por exemplo, se alguém fala que você vai morrer amanhã. O que você vai fazer? Você pode ir rezar e pode pular do prédio, entendeu? Ou então fazer mal para os outros. Ou fazer mal para os outros. Não, mas aí, nesse ponto, tem uma frase que fala assim, a ignorância é uma bênção. Não, porque quanto mais você sabe, mais você sofre, né? Claro. Eu queria, sem a gente se alongar, não sei, você que enxerga quanto tempo nós temos lá, maestro. Meu caro amigo, 20 já? Já deu uns 20 minutos. Não, mas tudo bem, independente disso. Eu vou lembrar aqui do professor Luiz Antônio Peixoto Vale, do Checkmate Global, que ele fala, né, ter o poder e não exercer é a mesma coisa que não ter. O Olavo de Carvalho também dizia, ser a cereja do bolo não é ser o bolo. E tem uma outra frase que é muito usada, que é bem bacana, o que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano. Mas volto ao professor Luiz Antônio Peixoto Vale, do Checkmate Global, ele fala assim, eu daria 100% do que eu sei por 1% do que eu não sei. Rapaz, que legal, hein? Bem bacana. Ainda bem que a gente pode falar alguma coisa ainda sem... Não. Sem ofender ninguém. Porque cada um, eu sempre digo, cada um sabe onde o calo aperta e o anel solta e não tem volta. Né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se por um lado eu celebrei a lei Magnitsky, por outro lado eu fiquei triste. Vou explicar o porquê. Diga. Porque a única solução que apareceu
o sistema e para a personalidade brasileira é torcer para que alguém lá de fora conserte o que está de errado aqui dentro. Isso é muito porque o povo é incapaz de fazer isso. O povo é leniente, indolente e, infelizmente, se contenta com as migalhas que caem da mesa dos soberanos. Eu vou dar um exemplo bem bobo, né? Eu era criança, fui lá brincar na esquina, tomei umas porradas, voltei para minha mãe, né? Meu pai não estava em casa, voltei minha mãe, mas a molecada vai lá e bate neles, não vem pedir minha ajuda. Resolve os problemas, enfrente, bata, converse, dialogue, né? É verdade. Mas agora o brasileiro fica esperando que o dono aplica a lei Magnitsky, fica esperando dependendo dos outros. Mas, entendeu? Então, você me acompanhou naquela época, você estava na Rádio Gazeta, quando eu falava de parar de fazer as domingueiras, eu chamei de domingueiras. Aí lá comer espetinho de gato, sabe? Pipoquinha doce, entendeu? De fim de semana. Fim de semana que atrapalhou o quê? Nada. Aí eu falei, vamos fazer no mesmo quarta-feira. Por quê? Porque isso impacta no bolso do político, porque o empresário está sendo prejudicado, vai reclamar. E agora eu falo para fazer ficar uma semana em casa. Você investe para ter um bom carro, não ficamos na fraudemia, meses. E agora o Sebastião Coelho começou a falar de ficar um mês. Eu acho que isso é um investimento que as pessoas têm que fazer. Doe, sabe, uma semana, 2 semanas do seu salário para um futuro melhor desse país. Mas ficando em casa, só funcionando no hospital, sabe? Mas a desunião é tão grande, porque você num bairro você tem 2 postos de gasolina, um fecha, outro funciona. Tem 3 padarias, 2 fecham, uma funciona. Tem 4 farmácias, 3 fecham, uma funciona. Mas isso é essencial, que continua. Mas o empregado da fábrica, ele não vai trabalhar. E vamos dizer que 30% fez isso. Sabe o que é 30%? Naquele dia não pagar imposto de gasolina, não pegar o ônibus, não dá aquele gasto que o político precisa para sustentar suas emendas. Tem um amigo em Lisboa, ele é dono de um restaurante, né? Chama-se Pérola Cruz de Pau. E ele fala assim: brasileiro não faz manifestação, faz passeata. Porque vai lá, né? É aquilo. Selfiezinha, fotinha, pipoquinha, camisetinha enroladinha, umbiguinho com piercingzinho, fotinha, aí cachorro quente, fotinha, cervejinha, fotinha, todo mundo sorrindo, todo mundo. Manifestação não é isso. Depois reclama da soberania. O que é soberania? Qual é o sentido da palavra, a origem? Soberania. É o soberano, né? O soberano e os vassalos. Né? Os vassalos. Né? Então, somos todos vassalos. Né? Entendeu? Então você não reclame da soberania, porque você é um vassalo. Você não faz nada para ser soberano. Se sobrepor, né? Aqueles que estão te dominando, nós temos que ser dominados. Nós temos que ser guiados. Porque senão seria uma balbúrdia, né? O caos. Que, aliás, o caos é o grande projeto do Antônio Gramsci. Que é justamente a quebra das instituições, a trazer o caos e depois vir arrumar tudo com a mão de ferro. E outra coisa, né? A gente fala da lei, né? Como é que é? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei que a gente quiser criar na hora que a gente quiser inventar da cabeça da gente. Agora, concluindo, né, nesse sentido, quem respeita a lei são as pessoas que, né, são do bem. Pessoa do mal, ninguém vai registrar uma arma. Você acha que o cara lá da biqueira, lá do morro, não sei, ou da favela, ou da comunidade, para não ofender, você acha que esse pessoal vai recadastrar a sua arma, o seu armamento? Não vai. Agora, existe um conluio que eu sempre digo: a bandidagem de cima protege a de baixo e vice-versa, né? Nós somos apenas o recheio do sanduíche do crime, infelizmente. Tem muita gente ganhando, né, muito com isso e o pior. Não vamos reconhecer as facções como grupos terroristas, mas eles dominam uma boa parte do Brasil e em algumas cidades tem o triplo, né, das forças de defesa, né,
que seriam aí as polícias militares, civil, federal, municipal, eles têm o triplo de armamento e contingente para enfrentá-los. Agora, tudo isso é programado. Impedir que a polícia adentre uma comunidade, impedir que um drone sobrevoe, um helicóptero sobrevoe e reaja, mas é o direito, direitos humanos. Ou talvez direito dos humanos, né? Porque eu acho que esse nome, inclusive, é muito pejorativo. Devia ser direitos das vítimas, né? Para a gente começar ou finalizar o papo. Por favor, considerações finais. As considerações finais é que nós temos que fazer alguma coisa pelo Brasil, investir no Brasil, e não esperar que os outros façam pela gente. Por outro lado, graças a Deus que está tendo essa manifestação externa, aliás, não foi totalmente externa, porque teve lá deputados, né, já deu um trabalho de muito tempo, na União Europeia. Então, o mundo está vendo, né? Não tem aquele negócio, soltar um pulo no Japão, o odor vai chegar aqui, né? Agora, pratique o bem que mal não tem, fique com Deus, amém, como eu sempre digo, quem ajuda, Deus ajuda, não só ao próximo, mas ao distante, né, que é o semelhante. E fora da caridade não há salvação. Independente disso, paz na terra aos homens de boa vontade. Os de má vontade é a guerra. Vai fazer o quê? Não tem. Ninguém aprende pelo amor. Pelo amor você aprende a trair, a humilhar, a espizinhar. Agora pela dor, não. É aquele velho ditado de uma música. Eu gosto muito de música brega e música que diz a realidade. Quem bate, esquece. Quem apanha, lembra. Né? Então, tudo isso não estaria acontecendo se todos se dessem bem. Se todos os vizinhos se dessem bem, não haveria guerra no mundo. O que não é assim. Porque as guerras são programadas, como a gente está falando dos Simpsons aqui, né? As guerras são programadas. E a banqueirada empresta para os dois lados. Quem ganhar ou perder vai ficar devendo, né, a um poder, sei lá, reptiliano. Né? São Nephilims, são o quê? Mas que nós temos, sim, que aprender e conscientizar que dá para melhorar, é aquilo, é aquele assunto do discípulo vai lá no alto da montanha encontrar o mestre, o eremita, e ele fica lá o tempo todo, zen, fazendo a posição de lótus. E, mestre, o que você está fazendo? Ele está orando. Mas está orando por quem, mestre? Olha, eu orava pelo universo, depois passei a orar pela galáxia, daí vou orar pelo sistema, depois pelo nosso planeta, depois, né, eu passei a orar pelo nosso continente, o nosso país, o nosso estado, nossa cidade, nossa vila, tá? E hoje eu oro por mim, que é para, se eu conseguir melhorar a mim, eu vou melhorar o todo. Então, bíblico, né? Você sabe daquela história do cara que queria conhecer a lei de Deus? Não. É facinho. É lá do teu pedaço. Né? Você dá 40 anos em Israel, né? Então, é lá do teu pedaço. Aí, o cara queria aprender a lei de Deus. E claro, vou procurar lá o mestre, né? Mas falou, olha, seguinte, você quer aprender a lei de Deus? Você tem que ficar 10 anos comigo aqui que eu vou te ensinar a lei de Deus. Né? Aí eu não posso, tenho que viajar, então não dá. Aí encontrou outro que ensinava em 5 anos, outro que ensinava em 1 ano, outro que ensinava em 1 mês, ele encontrou um que ensinava em 1 semana. Aí ele falou, pô, mas 1 semana, mas não posso, eu sou peregrino, eu tenho que andar. Eu falei, então pera um pouquinho. Você quer saber qual é a lei de Deus? Então pera um pouquinho, peraí. Já sei, a lei de Deus é uma só. Faça para os outros o que você quer que os outros te façam. Essa é a lei de Deus, a única. Eu sou a favor, não do olho por olho, dente por dente, mas do olho por olhos e dente por dentes. Que aí aprende e nunca mais vai fazer. Eu sou a favor do alho. E o óleo. Eu sou espaguete alho e óleo. Muito bom. Vem comer aqui da comida italiana aqui no Brasil. Né? Mas mais fácil que isso, eu lembro da minha avó Evelina, né? Ela fazia macarrão, manteiga e queijo. Muito mais rápido, não tem nem alho, né? Macarrão, manteiga e queijo. Né? A minha avó disse assim, eu não compro o tempero, eu faço o tempero. Pronto, E aí, nós vamos, só para terminar em termos de rádio, tem um rapaz, já faleceu, ele trabalhou na difusora, era programador, difusora, Jovem Pan, a cidade, trabalhamos juntos na cidade, na metropolitana, tal, Heraldo Zani. Heraldo Zani dizia assim, rádio é concurso de bolo. Bolo? Rádio é concurso de bolo.
Que é isso, Zane? E eu estendo isso também para tudo na vida, inclusive a televisão. Rádio é concurso de bolo. Como assim? Você pega uma receita, dá para 10 mulheres, você não pode nem falar isso hoje por causa do correto, né? O correto, né? É que seria comicu se não fosse tragicu, o correto, né? Só que o CU é uma coisa e o reto é outra. Um é o anel, o outro é o tubo, né? Mas tudo bem. Você vai pegar essa receita e dar para 10 pessoas e um bolo vai ficar mais gostoso, né? Que é o rádio. E a verdade é, todos têm acesso às mesmas músicas, às mesmas notícias, à locução, à história, livro, blá, blá, blá. Só que um vai ficar mais gostoso. Resultado, faça a sua vida ser mais gostosa, porque tudo é concurso de bolo, sabe? Seja na padaria, seja na farmácia, seja no vizinho, seja na feira, tudo é concurso de bolo. Quem não sabe sorrir não pode trabalhar com o público, com o comércio, não pode fazer nada disso. Então, a sua vida, ela é um teatro sem ensaio, né? O próprio Gonzagão, o pai do Gonzaguinha, velho Lua, inclusive o apelido dele era Lula, mas parece que roubaram o nome, o apelido dele, roubaram até o... Roubaram, passaram a mão no nome do cara. De Lula virou Lua, enfim. E ele dizia assim, a vida é triatlo, então vamos se divertir. É isso aí. É isso aí. Que bom. Diretamente de Israel, né? O Toby Cotrim, o Zangão Blues, trabalha numa TV lá. Isso, Qual é o nome da TV que você a trabalha? N12, né, que é a principal de Israel. É a principal. De maior rating. Não é estatal. Não é estatal. E não é a outra lá. E não é global. não é global, não é a Globo, né? E não é N12. N12, né? Se você quer acessar, é fácil, você pode colocar inclusive com o botão esquerdo, com o botão direito do mouse, você pode pedir tradução em português. Né? Tem um jeitinho de fazer isso. Então é n12.co.il. Né? CO.il. Então você chega você pode ver lá as notícias de Israel. N12.co.il. E o meu canal é Israel. Israel não é IR, é IL. IR, acho que é IL. Deve ser lá os parceiros lá, sabe? Aqueles caras meio doidos. Não tenho certeza se é IR. Então, n12.co.il. Isso, e o meu canal Zangão Blues. Zangão Blues, Zangão Blues, né, que hoje eu já falo que é com Toby Cotrim, né? Nem falava, né? Mas tudo bem. Mas tá aí, Zangão Blues no Cabo do Arado. Né? A pebada sem dó, né? E ali você também está fazendo um lance muito interessante, que eu acho bacana, utilizando bastante para o bem a inteligência artificial. Aquilo está ficando... Eu estou brincando. Não, eu preciso aprender. Eu sou um analfabeto digital, quem sabe um dia eu aproveite aí. Por enquanto eu só estou na inteligência natural. Fechando? É isso aí. Não se esqueça, isso foi uma edição excepcional. Lembrando que você que não se inscreveu, se inscreva, curta, comente, compartilhe, ajude a gente. Dê lá o negócio do sininho, do like. A gente não pede dinheiro, não pede nada, só pede a sua participação. Né? Claro, não ganhamos nada com isso, absolutamente nada, a não ser a consciência, o agradecimento do Criador de estarmos aqui colocando um pouquinho do quase nada. Dizem até, né, aquela frase que fala assim, o sábio sabe tudo o que diz, mas não diz tudo o que sabe. Né? Eu vou fechar com 3 frases, agora fechando realmente. Essas 3 frases vêm da China, a China milenar. A primeira diz assim, se tens pressa, vá devagar. A segunda, ela fala assim, se você não quiser trabalhar um dia na sua vida, faça o que você gosta. E a terceira é bem do momento atual, apesar de ter pelo menos uns, 2, 3, talvez 5 mil anos. As más companhias são como o mercado de peixes. Você se acostuma com o cheiro. Boa. Me diga com quem andas, eu direi quem tu és. Me diga com quem andas, eu direi se vou contigo. Me diga com quem andas, e eu direi aonde você vai parar. Compartilhe, dê seu like e comente, ajude a gente.